Olá, concurseiros, tudo bem? Professor Alessandro Pinon aqui na área, juntamente com vocês, do YouTuber, na nossa super loja do concurseiro. Você já sabe, o curso online que mais aprova, principalmente nas polícias militares por todo o Brasil. Beleza, gente? Estamos aqui para desenvolver com vocês uma dica toda especial, uma dica sobre a geografia do estado do Amazonas, gente. Essa dica, ela na verdade serve para esses concursos da área da segurança pública, Sistema de Segurança Pública do Amazonas, o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas e a Polícia Militar do estado do Amazonas, perfeito? Eu escolhi um tópicozinho lá do conteúdo, tá? Que está dentro de fontes de energia. Dentro de fontes de energia não é somente o gás, tá? Tem outras fontes de energia, inclusive renováveis, como as hidrelétricas, para se avaliar dentro desse tópico. Mas a dica de hoje, devido até mesmo à importância, tá? No final tem, fontes de energia, no finalzinho tem a produção de gás. A produção de gás. Então, vem comigo, vem conosco aqui, tá? Com a loja do concurseiro, para a gente poder arrebentar nessa dica, desenvolver bem legal. Primeiro momento, gente, é o seguinte, é localizar aonde é essa exploração, tá? Olha, é uma exploração, pessoal, tá? De petróleo e também de gás no Amazonas, tá? Essa exploração, ela ocorre no município de Coari, tá aqui a localização, tá? Localização de Coari no Amazonas. E observe o seguinte, que a localização de Coari no Amazonas, onde ocorre essa exploração de petróleo e gás natural, tá? Está bem no centro do estado do Amazonas, Bem no centro. Então, gente, esse município, ela pertence a uma mesorregião, Ela pertence à mesorregião Centro-Amazonas. Tá? Essa localização aqui, gente, de Coari, ela pertence, tá, à mesorregião centro-amazonense, bem aqui, ó, Centro-Amazonas, perfeito, professor, beleza, então tá aí, Coari, vou até achurar aqui, ó, que Coari pertence a essa mesorregião, a mesorregião Centro-Amazonas. Legal, bem legal. Inclusive, meus queridos, tá? Coari denomina na verdade uma microrregião, A microrregião de Coari. Haja vista que dentro das mesorregiões, dentro dessas mesorregiões aqui, ó, no caso, nós vamos ter uma mesorregião Centro-Amazonas, não é isso? E dentro dessas mesos tem diversas micro-regiões geográficas. E uma dessas micros é justamente Coari, que está bem aqui, ó, vou destacar em verde novamente. Tá Coari aí, dentro dessa vermelhona aqui, ó, que é a mesorregião Centro-Amazonas. Tá? Então, mesorregião Centro-Amazonas, mesorregião Norte Amazonense, onde abrange São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Mesorregião, pessoal, tá? Mesorregião Sudoeste, aqui, ó, mesorregião Sudoeste do Amazonas, mesorregião Sul Amazonense, onde nós encontramos o Humaitá, Apuí, Humaitá, Apuí, encontramos diversas cidades importantes, Boca do Acre, tá? Diversas cidades aqui mais ao sul que sofrem com a expansão da agropecuária, desmatamento também. Bom, mas o papo aqui é o seguinte, professor, até agora você só disse que localizou a exploração de gás e petróleo e gás no Amazonas. Perfeito, lá em Coari, Coari é uma cidade que, de certa forma, polariza outras. Coari denomina a microrregião de Coari, que acaba influenciando as outras, olha só.
Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Coari e Codajás. Então, o que acontece? Essas cidades aqui, ó, essas cidades que eu acabei de citar, né, esse conjunto de municípios contempla a microrregião, tá? Então, professor, você está me dizendo o seguinte, que uma microrregião é um conjunto de municípios. Sim. Então, a microrregião de Coari abrange a própria Coari, Carapiranga, Beruri, Anori, Anamã e Codajás. Sim. Essas cidades contemplam a microrregião geográfica, tá? E a microrregião está dentro da mesorregião geográfica centro-amazonense que eu te expliquei. Isso também está no conteúdo programático, mesorregiões e microrregiões geográficas. Perfeito, já deu um apoio ali também, né, professor? Perfeito, isso aí. Então vamos lá. Gente, é o seguinte, o petróleo e o gás explorado em Coari, mais precisamente, né, em Urucum, a empresa que desenvolve essa exploração, sem dúvida nenhuma que é a Petrobras. A Petrobras e também tem a subsidiária lá, né? Além da Petrobras, nós temos a subsidiária da Transpetro, tá? Além dessa Petrobras, nós temos a subsidiária da Transpetro, subsidiária da Petrobras, que trabalha, inclusive, né, a questão do porto. O porto é administrado pela Transpetro, tá bom, gente? Olha só, o porto, lá tem o porto fluvial, né, de rio. Então, é um porto fluvial de rio, da Transpetro, em Coari, que desenvolve essa saída, tá, de gás, essa saída também de petróleo, não é isso? E além disso tudo, de Coari parte um gasoduto, tá? Professor, gasoduto. Para muita gente fora do norte, né, da região norte, pode imaginar, tá, que não há exploração de petróleo no Amazonas, tá, de gás no Amazonas, ou muito menos um gasoduto significativo como esse, tá? Mas tem, gente, tem o gasoduto, é o chamado gasoduto Urucum-Manaus, tá? Ele sai lá de Coari, onde se explora petróleo e gás, tá? Passa por Codajás, Anori, Anamã, Caapiranga, Manacapuru, Iranduba, até chegar em Manaus, né? Olha só a distância, tá? A distância desse gasoduto bem significativo, tá? Um custo também alto, né, para se construir esse gasoduto. Bom, mas recentemente a Petrobras, passando por uma reformulação, principalmente após de todo aquele escândalo do mensalão, altas e baixas do petróleo, enfim, a empresa ela está, vamos dizer assim, ficando um pouco mais enxuta, se reformulando, né, nesse sentido. Dentro dessa reformulação, essa plataforma, né, esse polo de Urucum, vamos dizer assim, né, o polo de Urucum, ele acaba entrando em negociação contra as empresas. E a empresa que estava mais próxima para adquirir essas concessões de explorar o polo de Urucum era, sem dúvida nenhuma, a Eneva. Então, Petrobras inicia negociação com a Eneva para a venda de concessões do polo de Urucum, tá bom? A empresa que estava mais próxima até então era a Eneva. Perfeito? Beleza? Deu para identificar legal, gente? Perfeito. Só que aí nós temos que ter algo a mais, né? Afinal de contas, as bancas organizadoras estão cada vez mais elaboradas, tá? Dentro das questões, né? Elas estão cada vez mais elaborando bem melhor as suas questões. Então, por isso que, como é lá fonte de energia, produção de gás, tá, no Amazonas, então nós vamos explorar um pouco mais esse gás natural. Primeiro ponto a gente se explorar do gás natural, pessoal, é a sua obtenção, né? Ele é obtido
através da sua associação ou não com o petróleo, tá? Da associação ou não no petróleo. Então ele ocorre na natureza associado ou não ao petróleo. Beleza, tranquilo. Para que serve ele, né? Para que serve o gás natural? Esse gás, ele serve para aquecimento, combustível para eletricidade, né? Para eletricidade, tá? Queima-se gás para produzir eletricidade, veículos, né? Caldeiras e fornos. Muito conhecido aqui, concurseiro, muito conhecido, sem dúvida nenhuma também nesse uso, o gás liquefeito de petróleo. É o chamado gás de cozinha. Além do gás de cozinha, o GLP, nós temos também o gás, o GNV, o gás natural, o que, pessoal? Veicular, beleza? Tá aqui, ó, o uso realmente em veículos. Nós temos diversos carros a gás, inclusive em Manaus, né, nós temos postos que acabam, tá, ofertando o gás. Em outras capitais do Brasil não é tão comum. É comum lá em Manaus, é comum no Rio Grande do Norte, é comum no Rio de Janeiro, é comum também, né, em São Paulo. Então, quer dizer, algumas capitais você tem muitos postos que ofertam o gás natural, tá? Na crise da gasolina muito alta, cada vez mais em determinadas capitais ocorre a modificação do veículo, né, de gasolina para pegar também o gás. Por quê? Porque o gás veicular, ele automaticamente, ele é mais o quê? Ele é mais barato que a gasolina. No entanto, o gás da cozinha, esse gás de cozinha recentemente, ele vem sofrendo um elevado valor, não é isso? Vem aumentando de preços, tá? O gás de cozinha aí. Bom, o fato é que eu posso usar o gás para produzir eletricidade, posso usar o gás para uma parte da matriz de transporte dos veículos, caldeiras, fornos, tá? Perfeito? E aquecimento. Eu posso encontrá-lo na natureza acompanhado ou não ao petróleo. Tá? O gás natural, gente, é uma fonte renovável ou não renovável de energia? Beleza, prof? Ele é uma fonte não, tá? Não renovável de energia, tá? Ele faz parte da família dos combustíveis, tá? Dos combustíveis fósseis. E os seus parentes automaticamente vão ser carvão e petróleo, né, gente? Carvão e petróleo. Só que entre eles, os familiares, vamos dizer assim, gás natural, carvão mineral e petróleo, uma vantagem do gás, professor, sem dúvida nenhuma, é porque esse gás ele é menos poluente que o carvão e o petróleo ao mesmo tempo. Perfeito? Aqui, ó, é menos poluente que o petróleo e o carvão. É uma das principais vantagens, tá? Vantagens do gás. Podemos usá-lo tanto nas formas gasosa, né, e também líquida. Outra vantagem também. Tudo bem? Beleza? Bom, isso são as vantagens, né, professor? São as vantagens. Já desenvolvemos, então, a questão do uso, da obtenção, do uso e da vantagem. E a desvantagem, professor? Tá? Desvantagem que é um recurso não renovável, esgotável, poluente, que emite, apesar de emitir menos, de ser menos poluente do que carvão e petróleo, ele ainda emite gases para o efeito estufa, tá? Emite gases para o efeito estufa, comprometendo a questão do aquecimento global, aumentando a temperatura média do planeta também, tá? Então veja que o gás natural é uma fonte de energia, é uma fonte, mas acaba também caindo lá nos impactos ambientais. Tá? Então eu tenho vários pontos dos conteúdos aqui bem conectados, perfeito? Ó, se nós formos avaliar
de modo mais profundo, tá? O gás natural, o petróleo em si, eles são minerais energéticos. Nós temos exploração mineral lá no conteúdo também, né? Então, são minerais energéticos, tá? Para fontes de energia. Mas e a desvantagem, professor? Ora, a desvantagem é o que eu estava explicando para você, gente. Olha só, recurso esgotável, construção de gasodutos, né? Por conta do alto valor. Isso exige a construção do gasoduto, então é uma desvantagem quando se fala na instalação, nos custos de instalação de toda essa infraestrutura. Tá? Se for transportar, então, por navios, tem que ser navios especiais, não pode ser qualquer um. Tá? Então existe toda uma logística e todo um preparo mais específico que tem um custo alto para transportar o gás. Tá? Para o transporte e a distribuição requer altos investimentos, isso que eu estava falando. Influencia na formação da chuva ácida e na alteração climática também. Acaba influenciando com esses gases poluentes, também acrescenta aqui efeito estufa, também contribui ao aquecimento global, enfim. Outro detalhe importante que eu trago, né, na matriz energética brasileira, basicamente 2020, bem 2021, lá do governo que foi retirado, nós percebemos que na matriz energética, o que é a matriz? A matriz é o conjunto de fontes, é todo um conjunto de fontes utilizadas para a produção de energia, tá? É a matriz energética. Se fosse matriz elétrica apenas, tá? Seria um conjunto de fontes utilizadas somente para a produção de eletricidade. Aí eu retiraria, né, o gás de cozinha, retirava a matriz de transporte, como a questão da gasolina, do etanol, do gás utilizado para veículos, tá? Beleza, tranquilidade. Bom, professor, mas aqui é a matriz energética como um todo. É tudo utilizado para a produção de energia. Aqui entra a eletricidade, aqui entra a produção, né, a produção de energia para veículos, para o gás de cozinha, enfim. E nós percebemos que na matriz energética, 33,1% é petróleo e derivados. Tá? Petróleo e derivados. Perfeito. Depois, nós vamos ter aqui, derivados da cana-de-açúcar com 19. Então, em primeiro lugar, petróleo e derivados. Segundo, a cana-de-açúcar aqui, petróleo, cana-de-açúcar. Tá? E em terceiro, a hidráulica com 12. Em quarto, o gás natural com 11,8%. Isso quer dizer que o gás natural ele corresponde a 11,8%, arredondando 12% de toda a matriz energética brasileira vem do gás. E o Amazonas tem a sua parcela de contribuição, porque nós percebemos nesta dica que o Amazonas ele acaba tendo seu polo de urucum, explorando gás e petróleo. Gente, que maravilha os cursos online da loja do concurseiro. Polícia Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros do Militar, tá, do Amazonas, e aqui o curso do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, perfeito? Tranquilidade? Nós temos esses três aqui, olha, soldado e aqui assistente operacional nível médio. Todos esses cursos online aqui, gente, todos esses cursos acompanham vídeo aula, teoria, exercício, simulado, revisão final online. Olha, no final, a revisão final online, tá? Mais a apostila em PDFs. Todos aqui, todos com simulado, teoria, exercício e revisão final online. Acesse lá www.lojadoconcurseiro.com.br e vem para a equipe que mais aprova em segurança pública no Brasil. Vem, tá? Perfeito, gente. Agora, como pode ser cobrado na nossa prova, hein? Como pode ser cobrado aí na nossa prova? Olha só.
Tá? Primeira questão, coloquei aqui, ó, localizado na mesorregião centro-amazonense, como nós estudamos, ó, mesorregião centro-amazonense, que está lá no conteúdo também. Pode-se afirmar que a microrregião destacada no mapa abaixo refere-se, então, àquela mesma microrregião, tá? Centro-amazonense, né? A mesorregião centro-amazonense. Pode-se afirmar que a microrregião destacada no mapa não dá o nome da microrregião, mas nós já sabemos qual é essa microrregião mais central, tá? Se refere. Bom, então vai se referir, sem dúvida nenhuma, a do Rio Negro, onde se localizam os municípios de Barcelos e São Gabriel da Cachoeira? Não. Por localização geográfica você já elimina, porque tanto Barcelos, né, cidade histórica, tá? Barcelos, como também São Gabriel da Cachoeira, um município conhecido como Cabeça de Cachorro, né, onde nós temos as maiores reservas de nióbio do mundo, né? Tá aí. Perfeito? Não pode ser, por quê, professor? Ora, porque esses municípios, eles estão mais aqui em cima, eles se encontram em uma mesorregião norte-amazonense, então não pode ser de forma nenhuma. Bom, professor, já estou vendo a alternativa correta, já aprendi. Então, corresponde a quem? A microrregião de Coari, a Coari, onde encontramos a plataforma de exploração de petróleo e gás da Petrobras em Urucum, além do terminal aquaviário da Transpetro. Então nós já estamos diante do gabarito, meus queridos e queridas, na letra B. A letra C, a de Manaus, poderia até confundir um pouco, mas está mais para leste, né? Que destaca-se como metrópole regional da Amazônia Ocidental, tá? Oriental Ocidental, com mais de 2 milhões de habitantes. Bom, as estimativas, sem dúvida nenhuma, que as estimativas aqui, pessoal, para Manaus, para 2021, é realmente ter mais de 2 milhões de habitantes. No entanto, a microrregião ali não corresponde a Manaus, corresponde a Coari. Então, beleza, elimina aqui letra C. A do Madeira, de economia baseada principalmente em transporte de soja e minérios pela hidrovia do mesmo nome, tudo bem que pela hidrovia do Madeira se desloca, se escoa, tem essa logística da soja, né? Também de minérios, só que é uma hidrovia do Rio Madeira, pessoal, que está justamente, nessa mesorregião ao sul-amazonense, né, do Rio Madeira. Inclusive, recentemente nós tivemos, né, uma operação da Polícia Federal e também outros órgãos envolvidos do governo para retirar os mineradores do Rio Madeira que estavam buscando ouro ali naquela região, desculpem, né? Perfeito? Beleza, então Madeira não pode ser, não coaduna ali com o mapa. A de Itacoatiara, que ostenta o segundo maior PIB do Amazonas, desenvolvendo atividades agropecuárias e de escoamento de mercadorias. Tudo isso verdade sobre Itacoatiara, tá? O segundo maior porto fluvial, né, de importância do Brasil. Itacoatiara, sem dúvida nenhuma, nós temos o segundo maior PIB, né, em Itacoatiara, perdendo apenas para Manaus. Só que não corresponde também à imagem, mas de qualquer forma vale a informação. Beleza? Então letra B aqui, pessoal. Letra B, a correta. E a segunda questão, hein, meus queridos? E a segunda questão? A segunda questão, apesar de envolver petróleo e gás, mas ela também está fortemente envolvida lá no conteúdo de impactos ambientais, né, galera? Olha só, os impactos ambientais, potenciais da indústria petrolífera são variados, sendo os mais conhecidos da população aqueles associados aos vazamentos nos petroleiros e terminais de petróleo, que provocam a contaminação e degradação ambiental de mares e praias.
No que diz respeito à exploração de petróleo na região amazônica, é correto afirmar que... Então ele fala um pouco, tá, desses impactos ambientais da indústria petrolífera, mas principalmente relacionando a mar e praia, né? Fazendo uma referência à exploração de petróleo no oceano. No entanto, depois ele acaba, né, especificando a questão para exploração de petróleo na região amazônica. É correto afirmar, entendeu? Vamos lá. No coração da floresta amazônica não existe exploração de petróleo, e sim uma grande produção de energia hidrelétrica? Não, é errado. Claro que existe sim essa questão da exploração. No coração da floresta amazônica, na província petrolífera de Tocantins, não, é província petrolífera de Urucum, não é Tocantins, tá? Errado também. No coração da floresta amazônica, na província petrolífera de Trombetas, não, é província petrolífera de Urucum, tá? Letra D, no coração da floresta amazônica não existe exploração de petróleo? De novo, errado. Então só resta a letra E, pessoal. Olha só. No coração da floresta amazônica, na província petrolífera de Urucum, a 650 quilômetros a sudoeste de quem? De Manaus, né? A sudoeste de Manaus, a Petrobras construiu a base de operações Geólogo Pedro de Moura, tá? Informação importante, base de operações Geólogo Pedro de Moura, no polo de Urucum, e desenvolve atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, letra E. Beleza, galera? Olha só, mais uma vez aqui, né? Os nossos cursos online da loja do concurseiro. Todos acompanham uma apostila em PDF, exercícios, simulados, videoaula de teoria com exercícios, né? E principalmente a revisão final online. Todos acompanham esses produtos que são diferenciados, gente. Vem para essa equipe, galera. Tem especificamente aí para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiro Militar e também para o Sistema de Segurança Pública, todos do estado do Amazonas. Sendo que o SSP aqui, né? É assistente operacional nível médio cargo, nível médio. Os outros aqui, ó, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar também são cursos muito especiais para vocês. Vem para a loja do concurseiro, não perca tempo. Tá? Aqui é estrategicamente planejado para construir a sua aprovação. Beleza, gente? Tranquilo? Muito obrigado, professor Alessandro Pinon fica por aqui. Até uma próxima videoaula aqui pelo YouTube, uma próxima dica para a gente poder estar crescendo mais e mais. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.